O raciocínio desses caras é o seguinte: se eu começar a escalar e puser milhões de GPUs funcionando ao mesmo tempo, e a NVIDIA adora, sabe, porque ela vende mais, tá? Porque não entende absolutamente nada, nem de matemática e nem de neurociência. Então eles acreditavam, ou acreditam ainda, por isso que eles querem construir esses data centers. Agora, o que fazer com a inteligência artificial? Ela é um bem ou um mal para a humanidade? Bom, é mais ou menos perguntar o que fazer com a matemática e a estatística. Se você usar a matemática e a estatística para os fins que a gente conhece, é ótimo, é óbvio. Essas ferramentas podem ser úteis, mas elas não têm consciência. O cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física, que eu conheço há 40 anos, o Geoffrey Hinton, a comunidade física ficou completamente desesperada o ano passado, né? Porque eles falaram, bom, se não tem um de nós para ganhar o Prêmio Nobel de Física, os caras vão dar para esse cara que fala que os modelos de linguagem têm emoções, que eles já são conscientes, que nós temos que defender os direitos deles, que tem uma legislação que defende os direitos. E ele previu, essa foi divertidíssima, ele ganhou o Prêmio Nobel no ano que ele disse que não haveriam mais radiologistas nos Estados Unidos. 2024. E o ano passado os Estados Unidos bateu o recorde de graduação de radiologistas da história. Por quê? Eles começaram a usar os modelos para... Só que os modelos eram treinados em coisas extremamente específicas, câncer de pulmão. Então o modelo ia lá e achava um troço mínimo de câncer de pulmão, mas ele perdia a pneumonia. Que é uma coisa trivial que qualquer residente, qualquer interno... A taxa de erro da inteligência artificial é muito alta. Porque ela depende de como ela é treinada. E se você só treina o seu sistema numa única doença ou num único padrão, ele vai perder coisas triviais que não fizeram parte do treino, do material de treino. Outra coisa, a maioria desses sistemas, a variável que é usada para ser otimizada, porque você tem que otimizar uma variável, é o lucro. Quando você otimiza só o ganho financeiro, o que for o resto não é otimizado. O exemplo clássico é o 2001. Odisseia no Espaço, onde o Hall foi programado. Veja só, o Kubrick pensou nisso em 1971. Ele deve ter falado com alguém do MIT, eu tenho quase certeza. O Hall foi programado para chegar em Júpiter. No momento que a tripulação começa a morrer, porque falhou o sistema de hibernação, e os caras falam, não dá para ir para Júpiter, nós vamos morrer, nós temos que voltar. O Hall fala, não, eu fui otimizado para chegar em Júpiter. Mesmo que ele tenha que matar o resto da tripulação. Claro. Então essa é a lógica dos caras. Se foi otimizado para ganhar dinheiro, ele não vai internar casos no hospital que são borderline. Agora, a inteligência artificial, ela não pode ser treinada para evoluir, e evoluir a um tal ponto que ela seja capaz de ter consciência? Não, porque a consciência, ela não... O modelo que a inteligência artificial, a área usa nesse momento, chama-se scaling. Qual é o raciocínio desses caras? De todos eles, tá? Porque não entendem absolutamente nada, nem de matemática e nem os CEOs, né? Tem matemáticos bons lá dentro. E nem de neurociência. A natureza não usou scaling para gerar consciência ou a inteligência. Se fosse o caso, as baleias azuis tinham ido para Marte, já tinham chegado na Lua, ou já tinham criado grandes cidades aquáticas, né? Onde você ia poder ver que elas estão lá realizando assembleias para decidir o futuro do oceano, porque elas têm mais neurônios por massa corpórea do que nós temos. O raciocínio desses caras é o seguinte: se eu começar a escalar e puser milhões de GPUs funcionando ao mesmo tempo, e a NVIDIA adora, sabe, porque ela vende mais, no momento X a consciência vai emergir. A consciência emergeria pela escala. Pela quantidade. Pela quantidade. E não Quanto é maior isso. a quantidade de informações acumuladas, em algum momento emergeria a consciência. Exatamente. Esse é o raciocínio de todos eles, inclusive os cientistas computacionais e inclusive o cara que é o Prêmio Nobel de Física, tá? Por isso que ele achava que a radiologia ia sumir. O que foi uma ironia, né? Você está ganhando o Prêmio Nobel de Física e a sua previsão mais importante vai para o vinagre no mesmo ano. É frustrado. Então eles acreditavam, ou acreditam ainda, por isso que eles querem construir esses data centers pelo mundo todo. Para aumentar a escala. Para aumentar a escala, para ter bilhões de GPUs, que é o nome da... A consciência seria resultante da memória. Ela seria resultante... Não, para eles, ela seria resultante do efeito de escala. Quando a gente sabe que não é isso. O cérebro é muito mais do que o número de neurônios que ele tem. Tem outras células lá funcionando, que atuam, e hoje a gente sabe que tem células como astrócitos, por exemplo, que ninguém dava a mínima bola, que atuam
intimamente com os neurônios para permitir que a coisa funcione. O cérebro gera um campo magnético, eletromagnético, que é muito pequeno, mas ele pode, na minha visão, ele é importante para colar o cérebro, para criar propriedades emergentes do cérebro, porque como o cérebro tem uma dimensão pequena, apesar do campo magnético ser de 1 picotesla, que é equivalente ao campo magnético do Sol medido em Plutão. A gente pensa, não é nada, mas para cá é, porque a distância é muito pequena. Então você tem uma forma de transmitir informação na velocidade da luz. Então você tem uma forma de integrar o cérebro como um blob completo. E é assim que o cérebro funciona. Com exceção de alguns jogadores da seleção brasileira que eu acho que não funciona. Exatamente. E alguns políticos que eu conheci na minha vida. Mas enfim, essa integração global do cérebro, que a gente chama do efeito holístico, eles não conseguem reproduzir. Eles não usam o campo magnético. O campo magnético das redes neurais artificiais só produz calor, que precisa de água potável. Mas não consegue reproduzir agora? Ainda não consegue ou não é possível porque reproduzir? Tem o segundo impedimento da visão desses caras. O cérebro não é digital. Eles estão usando todos esses bilhões de GPUs que funcionam com a lógica digital. 0 e 1s. O cérebro humano preenche todos os infinitos estados que existem entre 0 e 1 porque ele funciona em analógico. Ele funciona em contínuo. Ele não computa em 0s e 1s. Então, se você entende qualquer porcaria de lógica digital, o próprio Alan Turing, na tese de doutorado dele, em 1936, se eu não me engano, virou e falou, tem certos problemas que são não computáveis. Qual foi o problema clássico que ele definiu? Ele nem tinha construído um computador, tá? Era tudo teórico. Ele falou, se eu tiver uma máquina de Turing, que é o que ele inventou, e puser uma fita, que tem um programa escrito na fita, que a gente fez isso aqui, né? Nos anos 80 era assim. Se você puser uma fita que contém as instruções, eu não consigo prever quando o programa vai dar pau. É impossível de prever. Ele chamou isso de um fenômeno não computável. Bom, ocorre que a vasta maioria dos fenômenos naturais não são computáveis, não são reduzíveis a uma fórmula matemática que você pode resolver, porque você pode criar fórmulas matemáticas, escrever a fórmula, mas você não consegue resolver ela. Tá? Se você não consegue resolver a fórmula, você não tem um algoritmo. Você não tem um algoritmo, você não roda num computador. A física quântica pode resolver esse problema? Tem gente que acredita nisso. O Roger Penrose acreditava. O Prêmio Nobel de Física, um baita cara, sério, conheço ele. Tenho histórias ótimas com ele, de palestras que nós fizemos juntos, debates. Eu não acho, eu não acredito, porque o cérebro tem um funcionamento a nível quântico, é óbvio, tudo tem. Mas o cérebro tem múltiplos níveis de funcionamento. Vai desde o nível quântico até o nível molecular, o nível celular, o nível de circuitos e o nível global. Todos esses níveis têm que estar sincronizados ao mesmo tempo para a coisa funcionar. E a teoria que existe, quântica, eu não acredito que é suficiente para explicar o que nós estamos falando aqui, né? E mesmo o computador quântico, haja visto o que aconteceu no mercado de ações há 2 semanas, todas as empresas que propõem computadores quânticos perderam 30% do valor, porque até agora você não consegue saber se o troço está funcionando. Você não consegue literalmente validar se a solução está correta ou não. E o output é digital. No momento que você manda a computação para um output digital, você matou a brincadeira, porque ele vira uma máquina de Turing, né? E o que o Turing falou? Quando você se depara com um fenômeno não computável, só tem uma solução: chamar o oráculo. Quem é o oráculo? Não, ele fala, está escrito. Sim, sim. Quem é o oráculo? O ser humano. Claro. Ou seja, o pai da lógica digital, que se encontrou com outro cara chamado Claude Shannon, que inventou os circuitos digitais, e que se encontrou com John von Neumann, que inventou a arquitetura do computador moderno. Os 3 sabiam disso, porque eram grandes lojistas e grandes matemáticos. Eles tinham a perfeita noção. E tinha um outro cara, que é o meu herói, o grande herói que ninguém conhece, o Kurt Gödel, que é o maior matemático, provavelmente, do século passado, que era o maior amigo do Einstein, né? Que quando propôs os teoremas da incompletude, ele falou, nem a aritmética é computável. Tem verdades aritméticas que você não pode provar que são verdades. E isso matou tudo, entendeu? Matou toda a noção que um cara chamado Hilbert, que quase descobriu a teoria da relatividade com Einstein, né? Ele foi por semanas que o Einstein publicou primeiro. O Hilbert propunha que tudo era demonstrável e tudo era computável. E um moleque lá do meio do lugar nenhum, né, da Boêmia, vem lá e fala, no mesmo congresso de matemática, aliás, que o Hilbert tinha milhares de pessoas anunciando o programa da matemática do século XX vai ser demonstrar que tudo é demonstrável. O
Gödel estava dando uma aulinha numa salinha secundária com 10 caras assistindo, dizendo não, pelo contrário. Né? E quem estava na salinha assistindo a aula do Gödel? Um tal de John von Neumann, que anotou direitinho e depois escreveu para o Kurt Gödel: estudei seu teorema e você tem toda a razão, eu consegui demonstrar ele matematicamente que você tem razão. Né? E isso é um dos pais da computação, o cara sabia disso. E ele nunca, o John von Neumann nunca chegou e falou que um computador digital ia reproduzir a consciência, ou seja o que for. Deixa eu tornar mais complicada ainda a conversa. Eu já vi muita gente falando